Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Amém. Agora é valendo. Então nós estamos aqui, graças ao bom Deus, para nós estudarmos mais uma lição da escola dominical. Agradecemos a Deus mais uma vez pela confiança. O seu Marcelo, que sempre nos faz o convite. Você, minha esposa, que está aqui hoje, glória a Deus. Amém? Então abra aí a sua Bíblia, a sua revista da escola dominical, lição de número 4. Como se conduzir na caminhada. Acharam? Sim. Então o texto áureo nos diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Verdade prática nos diz: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria no contexto de oposição à nossa maneira de viver. O texto áureo está em Efésios, capítulo de número 5, versículo do número 15 a 17, a leitura bíblica em classe. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Amém. Amados, para eu entrar aqui eu quero entrar aqui na nossa introdução, mas eu quero fazer uma outra introdução, porque a palavra de Deus fala de uma caminhada, como se conduzir no caminho. Então eu quero fazer uma ilustração aqui na lousa, para nós entendermos o que é este caminho. Porque a gente já sabe, a gente já estudou nas lições anteriores, que nós estamos trilhando um caminho. Qual é esse caminho? Por que esse caminho? Onde surgiu esse caminho? Por que surgiu esse caminho? Então, quando a gente entende mais do caminho, a gente consegue se manter melhor dentro do caminho, ok? Então, eu vou usar um pouquinho da luz, eu vou sair do foco aqui, não sair do foco, mas eu vou ali na luz um pouquinho e a gente vai trabalhar algumas ideias aí para nós chegarmos na conclusão do caminho, ok? Ó, se a gente for ler lá em Êxodo, porque tudo se remonta aonde? O caminho, porque tem um caminho, por que existe o caminho? Porque se remonta lá em Gênesis, a gente tem que voltar lá para entendermos isso. Então, abra a vossa Bíblia aí, Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 24. Êxodo 3, 24. Ó, perdão, Gênesis 3, 24. Gênesis 3, 24. Ó, enquanto vocês abrem ele, aqui eu vou fazer uma ilustração aqui, ó. Por exemplo, aqui é o Éden. O Éden. Então, lá no Éden tinha Deus, ok? E o homem estava onde? Em relação a Deus. Ó, no Éden, lá no jardim do Éden. Em relação a Deus, o homem estava onde? Estava perto de Deus, não é? Pertinho de Deus, Deus na viração do dia, vinha lá, falava com ele. Todo aquele processo que a gente já conhece. Só que depois, com o advento do pecado, teve um outro desdobramento. Que aí alguém lê para mim aí o versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, ok. Então, antigamente, no começo, era Deus e o homem perto de Deus. Com o advento do pecado, o que aconteceu? O homem muda a sua posição por conta do pecado e ele é afastado da presença de Deus. O que acontece? O homem fica longe de Deus. O homem aqui e Deus ali. O que acontece? Existe um abismo. Criou-se, com o advento do pecado, criou-se um abismo entre o homem e Deus. O homem não tem mais acesso a Deus. Perdeu acesso a Deus. Perdeu a presença de Deus. Então, quando ele sai do jardim do Éden, ele não volta porque tem querubins guardando, uma espada guardando para que o homem não volte aqui. Então, o status de estar do lado de Deus muda para uma posição diferente agora.
O homem, ele está aqui e ele começa a criar caminhos, ele começa a criar alternativas para voltar para Deus. Só que todas essas alternativas não têm base ou não têm condições de voltar a Deus. O homem começa a peregrinar desorientado. Então, o status do homem depois da queda é desorientado. Então, primeiro situação do homem aqui, ó, ele fica desorientado. E começa, amados, a buscar alternativas para voltar para Deus. Então ele começa a trilhar caminhos que não é verdade, porque nenhum caminho ou nenhum outro caminho leva a Cristo. Só que o homem, ele começa a criar uma forma de voltar a Deus. Por exemplo, aí acontecem as religiões. A palavra religião quer dizer o quê? É religar o homem a Deus. Então, começa a se criar várias religiões, várias alternativas. Só que nenhuma alternativa dá certo. Então, o homem começa a andar numa mentira. Porque nenhum caminho, nenhuma alternativa funciona, mas ele pensa no seu íntimo, ou quem criou acha que um dia vai voltar a Deus através desses caminhos alternativos. Então ele começa a andar numa mentira. Então, mais uma característica do homem. Ele anda na mentira, porque nunca vai chegar lá. Todos os caminhos que é ofertado para o homem para voltar para Deus não funciona. Então é uma mentira. Desorientado, mentira. E quando ele é lançado fora, porque aqui o homem tinha a vida eterna, não tinha? O homem desfrutava da vida eterna. Quando ele é lançado para fora, o que acontece? Perdeu a vida eterna e é um caminho de morte. Ele morre espiritualmente. Então o homem morre, está morto. Vou colocar morto, que é melhor. O homem está morto, ok? E quando ele é lançado para fora do jardim do Éden, ele perde o contato com Deus, ele anda num distanciamento. Então ele anda distante de Deus. Distante de Deus, obrigado. Distante de Deus, ok? Então, quando ele sai, cria-se um abismo, ele fica desorientado, ele anda na mentira, querendo achar alternativas para voltar para Deus, mas tudo que o homem oferece não é verdade. Ele morreu espiritualmente e ele anda distante. Agora tem um distanciamento de Deus, ok? Agora, qual o problema aqui? Como resolver esse problema? Como Deus, o arquiteto do mundo, do universo, ele senta com o seu Filho e com o Espírito Santo e trama, bola, arquiteta uma maneira do homem voltar a Deus. Então, qual é a maneira? Porque ele precisa criar um caminho para voltar para Deus, para o homem voltar para Deus. Então, ele cria um caminho, e esse caminho chama-se, porque assim, vamos pensar numa rodovia. Toda rodovia que leva a algum lugar tem um nome, não tem? Tem rodovia Via Dutra, Bandeirantes, Fernão Dias. Todas essas rodovias vão levar a algum lugar e todas têm um nome. E todas levam a um destino. Então, como é o nome dessa rodovia ou dessa ponte que Deus arquiteta para que o homem volta? Chama-se Jesus. Jesus. Esse caminho chama-se Jesus. Por isso que lá em João, capítulo de número 14, versículo de número 6, abra sua Bíblia aí e lê para mim pausadamente. João 14, 6. Bem devagarzinho. Disse Jesus. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho. O caminho. Espera só um minutinho então. Então Jesus é o caminho. Para o desorientado, Jesus é o caminho. Ok? Sim. Continua.
A verdade. A verdade. Para quem anda numa mentira, numa alternativa que nunca vai resolver o problema do homem, ele é a verdade. Para o morto, ele é a vida. Que para quem está distante, ele traz novamente. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o Deus, ele resolve esse problema da queda criando um caminho. E esse caminho é Jesus, que resolve todo o problema do homem que caiu. Então, se eu quero voltar, se eu quero atingir o alvo novamente, porque a lição anterior falou do céu, não foi? Então a gente já vislumbrou o céu, a gente já teve uma ideia do que é o céu, como vai ser o céu. Então eu quero voltar para o céu. Se eu quiser voltar para o céu, eu tenho que trilhar este caminho aqui. Mas como que eu trilho este caminho? Como que eu acesso esse caminho? Como eu entro por este caminho? É a lição de número 1, que vai vislumbrar ou vai esmiuçar o caminho apertado e o caminho estreito. Então aqui, para eu acessar esse caminho, tem uma porta. Dá para os irmãos ver aqui a porta? Sim. Uma porta pequenininha, que acessa o caminho que vai levar novamente a Deus. É por isso que ele oferece para nós um caminho. Só que esse caminho, ele é uma porta apertada. É uma porta pequena, que é os dois caminhos da lição de número 2, não é? Que vai falar da porta larga e a porta estreita, pequena. O caminho largo e o caminho estreito. É esse caminho que ele está falando lá naquela lição. É desse caminho que está falando. Só que, no mesmo momento que abre um caminho que leva para Deus, tem um outro caminho. Que a lição nos fala. Que é um caminho largo que leva para o inferno. Dá para ver aí? Está meio ruim para escrever aqui. Que leva para o inferno. Aí vai falar lá, né, no texto, que esse caminho aqui, poucos encontrarão. E esse aqui, muitos encontrarão. Mas por que esse caminho aqui, vão muitos? Porque não tem renúncia, não tem preocupação, não tem que abrir mão de nada, não tem que carregar a cruz. Por isso que ele é largo. Por isso que muitos vão por ele. Só que por este caminho aqui, são poucos os que encontram ele. Mas por quê? Porque tem renúncia, tem santificação, tem mudança, tem exigência. Porque é o seguinte, irmãos, este lugar aqui é o quê? Este lugar aqui, ele é santo. Então, quem está habitando neste lugar aqui, que é o mundo tem o quê? É pecado. O mundo é regido pelo pecado, pelo inimigo. Que ele não tem exigência para quem vai para cá, não tem exigência, mas para cá tem exigência. Existe uma exigência para chegar aqui, porque esse lugar é santo. Então, o texto, a nossa lição da escola dominical, ela é a seguinte: como se conduzir na caminhada. Porque eu preciso ter uma postura para poder caminhar naquele lugar, porque eu não posso chegar de qualquer maneira aqui. Eu tenho que ter um processo de mudança, ter um processo de transformação. Então, qual é a chave? Qual é o passaporte para eu entrar por este caminho? É o nascer de novo, não é? E foi as lições anteriores que Jesus fala para Nicodemos. Necessário é nascer de novo. Quem quer entrar ou ver o reino de Deus tem que nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Então precisa de uma mudança, precisa de uma transformação. Para entrar nesse caminho, precisa nascer de novo. Para entrar nesse caminho, precisa pegar a cruz. Para entrar por este caminho, precisa ter santidade e transformação de vida, porque senão não entra nesse caminho. Porque aqui, irmãos, só entra quem é santo, porque no céu não entra, não tem um louvor muito antigo que fala, no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Então eu preciso passar por este caminho para ter uma transformação de vida para poder acessar o céu. Como eu vou me manter neste caminho? Esse é o processo. E é interessante que o Novo Testamento ele já deixa um exemplo para nós do caminho. Porque lembra lá quando... Deixa eu ver se eu mudo um pouco aqui agora. Espera só um minuto. Vou apagar aqui e vou fazer um outro desenho.
de Deus, ele está aqui no Egito, certo? Que é o Egito. E Deus faz uma promessa para levá-los para Canaã. Ok? Lembra disso, né? Todo mundo lembra. 430 anos, 400 anos, 430 anos, o povo estava aqui. Deus ouviu o clamor, Deus ouviu o choro, fez uma promessa que tiraria o povo daqui e traria para cá. Veja que é um exemplo de caminhada, um exemplo de tirar um povo de um lugar e levar do outro. Deus poderia tirar o povo dele daqui do Egito, o povo era dele. Poderia tirar o povo do Egito aqui e trazer direto para Canaã? Poderia sim ou não? Sim. Poderia. Só que o povo que estava aqui no Egito, ele tinha um problema. O Egito já tinha entrado dentro deles. A cultura desse povo aqui era egípcia. A roupa desse povo aqui era parecida com os egípcios. O desejo, tudo que eles faziam era voltado para a cultura egípcia. Então não podia pegar esse povo com a cultura egípcia e trazer para uma terra onde não poderia exercer a cultura egípcia aqui. O que Deus fez? Levou esse povo, poderia ter trazido direitinho aqui, não teria problema nenhum. Só que do jeito que eles saíam daqui, eles iam entrar aqui em Canaã. E essa não era a vontade de Deus, porque era trazer um povo novo, um povo transformado, um povo que adorasse a Deus. O que ele fez? Trouxe o povo para onde? Para o deserto. Para que Deus trouxe o povo para o deserto? Para tirar o Egito do coração do povo. Para tirar o Egito da mente do povo. Porque aqui não podia entrar egípcio, aqui tinha que entrar hebreus, aqui tinha que entrar aquele que tinha uma promessa, um pacto, aquele que tinha um Deus, um único Deus, para trazer para cá. Então, esse período aqui do deserto foi para que as pessoas se consertassem, para que as pessoas tirassem o Egito de dentro da mente, de dentro do coração, de dentro da cultura, para então um povo transformado aqui na terra de Canaã. Então, observa que esse processo aqui é o mesmo processo do caminho. Então, quando nós estamos trilhando nesse caminho aqui, Jesus já falou que vai ser uma porta estreita, um caminho estreito. Por quê? Porque aqui é um deserto. O caminho aqui não é um caminho só de maravilhas, de coisas boas que Deus vai dar para nós. Muito pelo contrário. Deus vai trabalhar da mesma forma que trabalhou no povo aqui. Deus quer trabalhar no povo aqui para que entre um povo santo aqui, para que entre um povo transformado aqui. Não poderia entrar o egípcio. Aí eles vão passar pelo processo do deserto. Mas é interessante, irmãos, a gente... O povo hebreu, Oi? E o povo hebreu teve que... Aquele que teve fé, que acreditou, entrou. Aquele que se transformou, aquele que tirou o Egito de dentro de si, entrou aqui. Aquele que estava com o Egito e via que o Egito não ia sair, foi morrendo no caminho. É por isso que tem muita gente aqui, irmãos, que sai, porque o mundo é representado pelo Egito, não é? A pessoa sai daqui do mundo, sai do Egito, mas não consegue tirar o mundo de dentro do coração. Da mesma forma que as pessoas foram ficando no deserto, as pessoas vão desistindo do caminho. Quantas vezes a gente vê pessoas, começa bem, entra na porta estreita, no caminho estreito, mas durante esse percurso não consegue tirar o mundo, não consegue se livrar do pecado, não consegue se livrar das coisas do mundo, aí vai perecendo aqui e não chega aqui de forma alguma. Da mesma forma que aconteceu aqui. Só que tem um... O senhor quer falar alguma coisa? Só que tem uma questão muito importante que a gente precisa levar em conta. Ó, Deus trouxe o povo para cá. Deus largou o povo sozinho e falou: vou levar vocês, vou deixar vocês aqui, agora vocês se virem sozinhos para chegar na Canaã. Foi assim? Não. O que Deus providenciou? Qual era a presença? Como era a presença marcante de Deus aqui? Na coluna e na nuvem. Ok? Mas tem mais uma presença importante aqui que a gente precisa destacar. Alguém lê para mim? 1 Coríntios, capítulo de número 10, salvo engano, versículo de número 4. Deixa eu só confirmar para a gente não ler o texto errado. Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4. Lembra alguém para ele, por favor? E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Observe uma coisa, irmãos. A coluna
de fogo seguia os hebreus? Sim. Seguia. A nuvem seguia os hebreus? Sim. Mas também tinha uma pedra que seguia os hebreus, abastecendo eles de água, abastecendo eles de água. Então, o que eu entendo? Na nuvem, na coluna e na pedra, eu entendo que é a Trindade abençoando e andando, e a presença da Trindade andando com o povo aqui na terra de Canaã, para abençoar, para livrar, para ajudar, para confortar, para guiar, para trazer refrigério, para ajudar de uma forma tremenda, porque Deus ele quer que o povo, queria que o povo saísse do Egito e chegasse em Canaã, mas não deixou o povo sozinho, não deixou o povo desamparado, muito pelo contrário, estava lá auxiliando, estava ajudando, estava confortando, estava suprindo. Então a ideia dessa trajetória aqui, é a ideia dessa trajetória aqui também, aqui é uma sombra, aqui é uma realidade do trabalho, do trato, do cuidado. Então o mesmo cuidado que Deus teve com o povo dele aqui, nesse deserto, nesse caminho, é o mesmo cuidado que o povo vai ter aqui nesse caminho. É uma porta estreita? É um caminho estreito? É. Só que a presença de Deus, ela é contínua conosco. Por isso que é possível trilhar esse caminho aqui, para deixar o pecado se tornar uma pessoa santa, para entrar aqui. Lê para mim alguém aí, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13 e 14. 1 Pedro 1, 13 e 14. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ok. Esse aí, né? 14. 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém? Então como que a gente precisa portar? Em toda a nossa maneira de viver. Porque quando a Bíblia fala de caminho, em alguns momentos, está falando do período da nossa vida. A gente precisa entender que tem algumas passagens da Bíblia que quando trata de caminho, trilhe o seu caminho, ande por esse caminho, entre por esse caminho, está falando do nosso cotidiano, da nossa vida, quando a gente aceita Jesus como nosso único suficiente Salvador, e até o dia que Jesus vier, ou a gente morrer, ou Jesus vier buscar a sua igreja. Esse período, esse tempo de vida, chama-se caminho. Então, como se conduzir na caminhada, nesse caminho? Como a gente vai se conduzir dentro desse caminho do período da nossa vida? Então, tem uma fórmula, tem uma postura, não é de qualquer jeito. Porque se fosse de qualquer jeito, Jesus tirava a gente daqui e colocava no céu, porque aqui agora não é mais Canaã, é uma Canaã celestial, no céu, que a gente vislumbrou lá na lição de número 3. É aqui que a gente precisa chegar, aqui é o nosso alvo. Para nós não errarmos o alvo, Ele nos ajuda, Ele nos orienta, Ele nos abençoa, Ele nos guia, Ele nos refrigera, Ele nos conforta, para que a gente não desvie, para que a gente não saia do caminho e venha para o caminho largo. Porque o caminho largo não tem exigência. Do jeito que a gente está aqui, pode chegar aqui. Não tem problema nenhum. É por isso que é um caminho largo. Para quem vai para o inferno, não precisa renúncia. Precisa. Ninguém cobra. Você precisa mudar, você precisa ter transformação. Não. Você pode ir para o inferno do jeito que está aqui. Mas do jeito que está aqui, não pode entrar aqui. Então, ele cria um caminho, abre uma porta, a gente entra por ela, é ajudado, é transformado, é auxiliado para chegar aqui. Porque no céu não entra pecado, só entra gente santa. E é possível ser santo. Ser santos, como eu sou santo. Então, é possível o ser humano ser santo como ele é santo? Claro que é possível. Se a gente for ver aqui no versículo de número 3, olha o que ele fala. Como que eu vou ser santo? Qual a maneira de eu ser santo? Porque eu não posso me equiparar com ele. Mas é uma caminhada, é uma transformação, é uma mudança paulatina. Ele vai falar o seguinte: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, como eu sou santo, eu preciso cingir o lombo com o entendimento. O que é isso? O que isso quer dizer? Que todo o processo humano, toda a conduta humana, todo o desdobramento da minha vida, começa onde? No entendimento, na mente. Tudo começa na mente. A santificação começa onde?
Na mente. O pecado começa onde? Na mente. A mudança começa onde? Na mente. Então, quando eu coloco na minha mente, eu tenho entendimento, porque Deus nos deu essa capacidade de pensar, de entender. Olha que privilégio. Então, tudo que eu vou fazer, todo o meu passo, o erro ou o acerto, tudo começa pela mente. Por isso que ele fala assim, cingindo os vossos lombos com entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, porque a gente já sabe que tem um caminho, ele já se revelou para nós, já mostrou o caminho, já apontou o caminho. Então a gente precisa ser inteligente para tomar uma postura, entrar por esse caminho e se conduzir dentro desse caminho em santidade. Como filhos obedientes, não nos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, e sede santo como ele é santo. Aí nós vamos chegar aqui, Então é possível ser santo, é possível ter uma transformação. Mas é interessante a gente pensar no seguinte, tudo está registrado na Bíblia. Por que está registrado na Bíblia? Porque no fim de todas as coisas, o que vai ter aqui no fim de tudo? Vai ter um julgamento, não vai ter um julgamento? Então, não vai poder haver reclamação, murmuração, ou falar que Deus está sendo injusto, porque tudo está registrado na palavra de Deus. Deus ele deixou registrado para que nós entendamos qual é o caminho certo, o caminho errado, para que aqui haja um julgamento. Olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 19. Olha que texto sensacional para nós. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então é o seguinte, ele fala que existe a porta estreita e a porta larga. O caminho que conduz à perdição e o caminho que conduz à vida eterna. Mas olha o que ele vai falar aqui, Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Então ele aponta o caminho, porque só existe dois caminhos, irmãos. Não existe outro caminho. Quem acha que tem um outro caminho, anda ainda na mentira. Está desorientado, porque não sabe qual é o caminho correto, e não sabe que precisa andar por um caminho correto. Mas Deus ele é tão bom, tão misericordioso, que ele deixou registrado, para que haja um julgamento, mas só que ele apontou o caminho correto. Ele mostrou qual é o caminho correto. Basta nós, com o nosso entendimento, com o nosso intelecto, visualizar toda a situação e ver que caminho que a gente quer entrar. Porque no final dos caminhos vai ter uma cobrança. No final do caminho vai ter a justiça de Deus. Então ninguém vai poder falar assim, eu não sabia. Não sabia? Está registrado. Por isso que tem as escrituras. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então existe o documento mostrando qual é o caminho correto, qual é o caminho certo, para que aqui na frente não haja desculpa para ninguém. É por isso que ele trilhou o caminho, criou o caminho e mostra qual é o caminho. E o caminho é acessível para qualquer pessoa. Só que tem uma coisa, quem entra por esse caminho, quem entra por essa porta, tem que tomar uma postura diferente. E é aí que nós vamos entrar na nossa aula aqui. Vai lá agora no tópico de número 1. O padrão de conduta na caminhada cristã. Então, é fácil e é óbvio nós entendermos que, do jeito que nós estávamos, nós não vamos poder permanecer nessa caminhada. Como eu me porto nessa caminhada? Tem um padrão, tem um modelo, tem um estilo de vida. E quem oferece esse estilo de vida? Quem é esse padrão? Quem é este modelo? Olha lá, o subtópico de número 1. Jesus como nosso padrão de conduta. Como eu me porto nesse caminho? Olhando para Cristo, olhando para Jesus. Como Jesus se portou nesse caminho? Jesus também teve que trilhar esse caminho. Jesus também teve que andar por este caminho. Então, ele chegou no seu objetivo, para deixar-nos um exemplo. Por que ele desceu do céu e deixou a sua glória? Para ensinar o caminho para mim e para você.
para mostrar como que nós nos portamos neste caminho. Então, se eu quero ser bem-sucedido na minha vida cristã, se eu quero chegar, atingir o alvo, que é o céu, eu preciso me conduzir, ter uma boa conduta. E como eu tenho essa boa conduta? Olhando para Jesus, me inspirando para Jesus. Olha lá o texto de João 13,15, lá no lava-pés. O que ele fala? Como eu vos fiz, como eu dei o exemplo, fazeis vós também. Qual foi? Esse exemplo é o exemplo do quê? O exemplo de humildade. A maior humildade, porque eles estavam no cenáculo. Jesus, a autoridade máxima, Jesus o Deus, o Verbo encarnado, ele tinha que lavar o pé dos seus discípulos? Não. Por quê? Tinha outras pessoas lá que podiam lavar o pé, mas ninguém quis lavar o pé. Aí o que ele faz? Pegou a toalha, porque a toalha já estava lá, pegou a bacia com água, porque a bacia com água já estava lá, esperando alguém tomar uma atitude, ninguém tomou uma atitude. O que ele fez? Eu vou fazer, para servir de exemplo. Porque para me conduzir bem neste caminho e chegar lá no céu, o que eu tenho que ser? Primeiro, eu tenho que ser humilde. Porque quem não é humilde, quem é soberbo, quem é altivo, nunca vai conseguir chegar lá em Canaã. Vai ficar no meio do caminho. Vai ficar como o povo que não se converteu no deserto. Aqui é a mesma coisa. Porque só vai entrar aqui quem é humilde. Jesus deixou esse exemplo sensacional para mim e para você. Aí, lá em Hebreus 12:2, também diz assim, ó, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, como que eu me conduzo nesse caminho? Como eu me porto nesse caminho? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque, irmãos, se eu estou nesse caminho e não olhar para Cristo, eu vou me desviar. Se eu estiver nesse caminho e quando acontecer uma tribulação, acontecer uma dificuldade ou uma tentação, eu não olhar para o autor e consumador da fé, eu não vou conseguir caminhar, eu não vou conseguir me conduzir. E olha só, irmãos, quando a gente olha para Cristo, a Bíblia vai falar lá em Hebreus 12:2, olhando para o autor, eu preciso olhar. Mas quando eu olho para ele, irmãos, tem uma reação dele. Sabe qual é a reação dele? Ele olha para mim. Lembra quando Jesus foi preso, estava ali sendo julgado, Pedro vai se aquentar lá no fogo, e um dado momento, ele olha para Cristo, não olha? O que acontece? Cristo olha para ele, não olha? O olhar se cruzou, irmão, presta atenção. O olhar de Cristo se cruzou com o de Pedro, e Pedro começa a chorar. Sabe o que é interessante? Pedro entendeu, eu errei. Ele olhou para Cristo e ele entendeu que eu errei. É por isso que a gente precisa olhar para o autor e consumador da fé todas as vezes que a gente pecar ali naquele caminho. Porque quando a gente olha para Cristo, a gente entende que a gente pecou, a gente entende que a gente errou. A gente entende que algo aconteceu, saiu do nosso controle, caiu em tentação, alguma coisa aconteceu. Mas tem uma coisa, quando a gente olha para Cristo, o que acontece? Ele olha para nós. E aquele olhar de Cristo para Pedro não foi um olhar de condenação, muito pelo contrário. Quando Jesus olha para Pedro e Pedro começa a chorar, aquele olhar para Pedro foi um olhar de perdão, foi um olhar de misericórdia. Sabe por que eu falo isso? Porque lá na frente, quando as irmãs, Jesus se revela para as irmãs, ele fala assim, ó, diga para os discípulos e para Pedro que eu vou para Galileia. Olha o recado. Aquele olhar ali não foi um olhar de condenação, foi um olhar de perdão, foi um olhar de misericórdia. Ele entendeu a estrutura de Pedro, ele entendeu a dificuldade de Pedro, ele entendeu a pressão que Pedro estava sofrendo, ele entendeu. E eu aprendo o que com isso? Que nós estamos na caminhada, a gente está lutando, a gente está se esforçando, mas tem hora que pesa. Tem hora que a tempestade vem tão grande que a gente fica até com medo. Talvez a gente se prostre. É por isso que a gente precisa olhar para a cruz, olhar para Cristo. E aí Cristo olha para nós e Ele entende a nossa fraqueza. Ele entende a nossa dificuldade. Ele entende a nossa pequenez. E o recado que Ele está dando para mim e para você, sabe o que é? O mesmo recado que Ele deu para Pedro. Eu espero vocês lá na Galileia. Pedro, eu estou te esperando na Galileia. O recado é para nós. Eu estou te esperando lá em Canaã. E a gente olha e se arrepende. O recado é esse. Estou esperando vocês lá. Estou aguardando vocês lá.
Não se preocupa, você caiu, eu estou aqui para te ajudar, para levantar, mas eu estou te esperando lá. E lá vai ser um encontro. Que uma hora Pedro encontrou com Jesus, uma hora eu e você, a gente vai se encontrar com Jesus. É por isso que nessa caminhada, irmãos, nessa trajetória, a gente não pode tirar os olhos de Cristo. A gente não pode tirar os olhos de Jesus, da cruz. A gente não pode tirar os olhos dele, porque quando a gente olha para ele, ele está olhando para nós. O tempo todo, em todo o tempo. Amém? Então, ele está dando exemplo de humildade, ele está dando exemplo de como se portar, que a gente precisa olhar para a cruz. Aí Atos, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim, ó. Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Como que eu me porto no caminho? Olhando para Cristo e aprendendo dele. E como eu aprendo dele? Lendo a palavra, lendo os evangelhos. Se eu não ler a palavra, se eu não ler pelo menos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu não sei como eu me portar ali. Por que muita gente no meio do caminho perece, cai, desiste? Porque não sabe como se portar, não entendeu, não olhou para Jesus, não aprendeu com Jesus. Eu só tenho uma maneira de aprender com ele, olhando para os ensinos dele. Onde estão os ensinos dele? Tá, Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente precisa ler Mateus, Marcos, Lucas e João, como fala o pastor Lorival, né? Depois que você terminar, você lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Terminou? Lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque aí a gente vai aprendendo a se portar no caminho, a olhar para Jesus e se inspirar em Jesus. Como Jesus se portaria numa situação dessa? Numa situação de traição, por exemplo. Como Jesus se portaria? Num problema de angústia, numa tempestade. Como Jesus se portaria? Num momento de dor. Como Jesus se portaria? Aí a gente vai se conduzir naquele caminho. Porque sabe qual é o grande desafio nosso, irmãos? É se portar no caminho. É chegar lá no caminho. Porque não adianta a gente andar por esse caminho, andar por esse caminho, andar por esse caminho e não chegar. O ditado popular diz, né? Nadou e morreu na praia. Então, não é esse o objetivo nosso. A gente vai andar, mas chegar. Nem se a gente não consegue andar, irmãos, a gente vai gatinhando, vai se arrastando. Não importa, o importante é chegar lá. Olhando para a cruz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aprendendo com ele. Aprendendo com a conduta dele. Do jeito que ele fez. Porque é interessante que ele só não falou. Ó, vocês têm que fazer assim, não. Ele mostrou como faz. Ele fez, olha o que o texto vai dizer. Ele fez e ensinou. Então, os ensinos de Jesus é a maneira que nós chegamos lá em Canaã. Ok? Então, o padrão de conduta na caminhada cristã é olhando para Cristo, não tirando o foco de Cristo. Que aí a gente consegue chegar lá. Primeiro. Segundo, como que eu me porto nesse caminho? Qual a conduta? Fazendo a vontade de Deus. Jesus, ele fez a vontade dele? Não, ele fez a vontade o tempo todo. Ele só fez a vontade de Deus. Ele orou lá no Getsemane, pedindo, não foi? Se possível for, passa de mim este cálice, mas faça a tua vontade, e não a minha. Sabia que eu e você, a gente precisa fazer essa oração para Deus. Deus, eu queria isso. Se possível for, conceda, mas faça-se a tua vontade. E não fique de biquinho. Não, Deus não fez. Não, Deus não me deu. Eu não quero mais. Eu vou voltar para trás. Eu vou desistir de Jesus. Deus não me dá. Eu não quero mais. Muita gente não fala assim. Muita gente não faz isso. Muita gente desobedece a Deus por conta de algo que Deus não fez. Domingo eu estava lá na igreja. Nós estávamos na igreja. Foi um senhor lá. E no final ele foi conversar comigo. Ele falou, eu estou afastado há 15 anos. Eu falei, mas por que você está afastado há 15 anos? Pois é, a minha esposa morreu há 15 anos. Nós éramos evangélicos da igreja. Ela morreu. E eu me revoltei contra Deus. Porque eu orei, Deus não curou. E Deus levou. Então eu me revoltei contra Deus. E saí da igreja. Estou 15 anos afastado. Olha que coisa. Sabe por quê? Porque ele não foi obediente. Ele não fez essa oração. Senhor, eu queria que a minha esposa curasse. Eu não queria que ela morresse. Mas faz a tua vontade, não. A gente precisa ter coragem de fazer essa oração.
Porque a vontade de Deus para nós era como? É boa? É ruim? É pior? Deus quer ver a gente sofrendo? Deus quer ver a gente chorando? Deus quer ver a gente magoado? Não. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Embora, irmãos, aos nossos olhos, não pareça ser perfeita. Mas para Ele é perfeita. E é isso que importa. Não importa para nós, não importa a nossa opinião, porque a gente sabe de nada. A gente é limitado demais. É Deus que sabe o dia de amanhã. É Deus que sabe tudo que vai acontecer amanhã. Então a gente precisa entender, obedecer e aceitar. Ok? Quando o meu cunhado estava, o irmão da minha esposa, né, passou por um processo ruim, estava prestes para morrer, a gente orou, a minha esposa foi lá, pregou o evangelho para ele, 3 dias depois, né? Ou uma semana depois, ele aceitou Jesus e morreu. 3 dias. Poxa, Senhor, por que ele aceitou Jesus e morreu? Deus sabe de todas as coisas. Por que ele teve que morrer? Aceitou agora que ele aceitou Jesus, ele podia... Não, Deus sabe de todas as coisas. Então, a gente precisa entender, é doloroso? É. Uma perda? É dolorosa? É. Mas Deus sabe de todas as coisas. Seja feita a tua vontade e não a nossa vontade. Ok? Aí João capítulo de número 4, versículo de número 34. Olha o que Jesus fala aqui. Eu vou ler o 31, tá bom? E entrando seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha só, irmãos. Os discípulos estavam pensando que a comida é carnal, é física, né? Então Jesus come. Jesus, não, minha comida é fazer a vontade de Deus. Então, o que Jesus quis dizer? Que a minha comida é fazer a vontade de Deus. Irmãos, quando a gente come, por que a gente come? Eu pergunto. Por que a gente tem que comer? Primeiro, para se manter vivo, não é? Por que eu como? Eu me alimento, porque do alimento eu tiro os nutrientes para me ajudar no desenvolvimento, no crescimento da minha saúde, da minha vida. Porque se eu não comer, o que acontece? Morre. E eu como depois por quê? Eu como porque é necessário para viver, e eu como porque é bom. É prazeroso, não é gostoso a gente comer? Não é gostoso a gente sentar numa mesa, principalmente quando a gente está morrendo de fome. Senta lá na mesa e come aquela bela feijoada, aquele belo churrasco, o que você gosta, o seu prato predileto. Aí não é gostoso? Você comer um lanche sensacional, um hambúrguer desse tamanho, é delicioso. Então a gente tem necessidade de comer, a gente come porque a gente tem necessidade, mas porque a gente tem prazer. Aí Jesus fala para eles assim, ó: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Ou seja, o recado que ele está dando para os discípulos e para mim, para você: se eu não fizer a vontade de Deus, eu morro. Fazer a vontade de Deus é prioridade na minha vida. Fazer a vontade de Deus é o que me faz caminhar, é o que me faz viver, é o que me entusiasma, é o que me coloca para frente, é o que me faz lutar contra as tempestades, contra as tribulações. Fazer a vontade de Deus é necessário na minha vida. Como que eu me conduzo na caminhada? Fazendo a necessidade de Deus como prioridade. Por que eu vivo? Porque eu faço a vontade de Deus. Por que eu trabalho? Por que eu faço todas as atividades da vida? Porque eu necessito disso. Eu preciso fazer. Por que eu evangelizo? Porque é a minha vida. Por que eu prego? Porque é a minha vida. Por que eu adoro? Porque é a minha vida. Por que eu oro? Porque eu leio a palavra de Deus? Porque isso me faz viver. Mas me traz prazer também. Como uma comida. Para Jesus trazia prazer. Por que você faz? Porque eu tenho prazer de fazer. Por que eu me desloco lá da Zona Norte para vir aqui? Porque eu tenho prazer, irmão. Tenho prazer de estar aqui. Tenho prazer de estar na minha igreja. Tenho prazer de estar na rua. Tenho prazer de falar de Jesus. Tenho prazer de ler a Bíblia. Tenho prazer de orar. Tenho prazer, me traz satisfação. Como que eu me conduzo na caminhada? Tendo prazer nas coisas do reino. E só tem prazer nas coisas do reino, irmãos, quem nasce de novo. Que foi a nossa lição anterior, foi nascer de novo. Por isso que Jesus falou para Nicodemos:
necessário é nascer de novo. Porque senão a gente tem prazer nas coisas de Deus. E quem não tem prazer nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, irmãos, no primeiro problema volta para trás. Na primeira tribulação, na primeira tempestade, volta para trás. Mas quem tem prazer, luta, porque sabe que lá na frente vai ser bênção. Amém? Amém. Agora João 6,38. Vamos para frente um pouquinho. Olha o que ele vai falar, Jesus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Irmão, por que Deus nos criou? Para a gente fazer a nossa vontade? Não, Deus nos criou, Deus nos tirou do mundo, Deus nos colocou neste caminho para quê? Para fazer a minha vontade, para fazer a nossa vontade? Não, para fazer a vontade dele. Assim como Jesus veio para o mundo para fazer a vontade do Pai, Deus nos colocou no mundo para fazer a vontade dele também. Então Jesus é o nosso espelho. Agora mais para frente um pouquinho, João 17,4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. A palavra consumado aqui é tetelestai. Ela tem um sentido assim, ó, de estar pronto aquilo que o Senhor me deu. Lembra lá na cruz que ele fala assim, ó, Senhor, recebe o meu Espírito, está consumado, lembra? Tetelestai. O que isso quer dizer? A obra, a missão que o Senhor me deu aqui na terra foi concluída. Então, quando nós chegarmos lá, a gente precisa chegar para o Senhor e falar o seguinte: Senhor, tetelestai, está consumado. A obra que o Senhor me deu para eu cumprir lá na terra, está feita. Lá no exército, quando a gente entrou no exército, né, o Marcelo militar, ele sabe. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos no exército, o tenente do nosso pelotão chegou lá e falou o seguinte: gente, aqui é o seguinte, a ordem é essa, missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Não tem como você falar, não deu, tenente, eu não vou conseguir. Não. Se ele deu uma ordem, é porque é possível o soldado cumprir. Então a gente cumpre. E não é só cumprir, a gente cumpre aquela tarefa que o nosso superior mandou, só que tem uma coisa: todas as vezes que você cumpriu a tarefa, tá beleza? Não, tem que voltar lá para ele e falar assim: missão cumprida. Por isso que é missão dada, aí volta, missão cumprida. É a mesma coisa aqui. Deus deu uma missão para Jesus. Jesus veio e cumpriu a missão. Aí ele volta lá e fala assim: Senhor, missão dada é missão cumprida. Essa precisa ser a minha e a tua tônica. Tetelestai, está consumado. A obra que o Senhor deu. Porque, irmãos, Ele nos chamou para uma obra. Cada um de nós aqui temos uma obra para cumprir. Deus colocou alguma coisa na nossa mão. E a gente precisa fazer com zelo, fazer com graça, fazer com amor, com prazer. E depois um dia vai ser cobrado de nós. Aí a gente tem que chegar para ele e falar assim: ó, está consumado. Se a gente falar está consumado, ele vai entender. Se a gente falar em grego, tetelestai, ele vai entender também. Se a gente falar: Senhor, ok, beleza. Os jovens, Senhor, beleza, eu cumpri aí a missão. Ele vai entender também. Que é o feedback que a gente fala, né? Uma hora vai ter que dar o feedback para ele. Então a gente precisa chegar lá e falar assim: concluir uma obra e está tudo certo. Ok? Olhando para Jesus como nosso inspirador, fazendo a vontade de Deus, é dessa maneira que eu me conduzo no caminho que Ele disponibilizou para nós. É por isso que lá na oração do Pai Nosso, como é a oração do Pai Nosso? Você nos ensina a orar. Beleza, vou ensinar. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aí eu faço uma pergunta: lá no céu, a vontade de Deus é feita? 100%? Lá no céu, 100%, legal. E aqui na terra? Não. Depende de mim, depende de você. Porque quanta gente não faz a vontade de Deus aqui na terra? Quantas vezes de nós aqui, eu e você,
e quem está nos ouvindo, não fez a vontade de Deus. Então a gente não pode fazer a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Não, a gente não pode. Para fazer a vontade de Deus, a gente precisa se submeter, se entregar completamente para Ele. Aí a gente vai falar, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Amém? Como eu me porto no caminho? Fazendo a oração para o Senhor, Senhor, está aqui, pronto. A gente tem que fazer como Isaías fez, não foi? Teve uma visão, ficou todo amedrontado, teve uma mudança de vida. Aí ele fala assim, envia-me a mim. Eu estou aqui, estou preparado. Faça de mim o que o Senhor quiser. Lembra quando Deus chamou Samuel? Samuel, Samuel, Samuel. Qual foi a resposta que ele deu? Fala que o teu servo ouve. A gente precisa ser assim. Como Maria falou quando o anjo visitou ela. Cumpra-se em mim a tua palavra, a tua vontade. A gente precisa de vez em quando ter coragem nesse caminho aí de falar assim com o Senhor, fazer essa oração. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Amém? Amém. Subtópico de número 3. O padrão de conduta na caminhada cristã. Olhando para Jesus, fazendo a vontade de Deus e tendo uma vida cristã bem sucedida. Quer ter uma vida cristã bem sucedida, irmãos? Eu tenho uma casa própria, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma conta bancária legal, eu tenho saúde, eu tenho uma família abençoada. É isso aqui que é uma vida cristã bem sucedida? Não, não. Isso aqui é uma vida terrena bem sucedida. E não é proibido ter uma vida terrena bem sucedida. Isso é salutar. A gente corre atrás, a gente batalha, estuda e conquista. Se a gente planta, a gente colhe. Mas uma vida cristã bem sucedida é completamente diferente. Ó, lembra da passagem do Lázaro e o rico? O rico desfrutou de todos os bens da terra e morreu. Lázaro não desfrutou dos bens da terra. Ele ficava lá no portão do rico, mendigando, se humilhando, teve privações, teve problema, mas os dois morreram. Um foi para o Hades e o outro foi para o céu. Quem foi bem sucedido? O Lázaro. Então, ser bem sucedido na nossa carreira cristã é chegar. Ser bem sucedido não é só ter bênçãos aqui. Ser bem sucedido é fazer a vontade de Deus. Ser bem sucedido é caminhar nesse caminho com santidade, com mudança, com transformação, sendo uma nova criatura. Isso é ser um crente bem sucedido. Amém? Ó, 1 Coríntios 9, 24 e 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então a nossa caminhada é como se fosse uma corrida, é como se fosse uma luta, mas a gente precisa ter uma convicção de que nós estamos fazendo a coisa certa aí nessa caminhada, com servidão, servindo ao Senhor. Como eu luto, servindo ao Senhor. Como eu combato, servindo ao Senhor. Para chegar lá. Então, para ter uma vida cristã bem sucedida, a gente precisa se portar piamente dentro dessa caminhada. Amém? Olha o que diz lá então Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 29. Alguém lê para mim aí, por favor? Onze e 29? 11 e 29. Tomem sobre vocês
o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, como eu tenho uma vida cristã bem-sucedida? Jesus já deu aí a dica para mim. Manso e humilde de coração. Quando eu me porto nessa caminhada manso e humilde de coração, eu estou no caminho certo. Eu estou na pegada certa. Eu estou no destino certo. Eu estou olhando para o alto certo. Porque ele vai falar assim, Paulo vai falar assim, não que eu ainda tenha alcançado, mas eu corro, eu prossigo para o alvo. Então, nós precisamos ter um alvo. Qual é o nosso alvo? É a lição de número 3, é o céu. Qual é o meu objetivo como cristão? O céu. Qual o meu objetivo como servo do Senhor? O céu. O alvo meu e teu é o céu. Então, a palavra pecado, ela quer dizer o quê? Que errou o alvo. Quando eu peco, a palavra pecado quer dizer errou o alvo. Não acertou, não chegou. Então, a gente não pode pecar. A gente precisa acertar o alvo, chegar no alvo. Então, eu me porto para chegar no alvo. Eu me conduzo para chegar no alvo. Amém? Então, padrão da conduta na caminhada cristã. Olhando para Cristo, obedecendo a Deus, se portando decentemente, piamente, humildemente, mansamente e caminhando para frente. Ok? Vamos lá para frente. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Primeiro, a caminhada do cristão em amor. Segundo, uma caminhada sábia. Terceiro, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Aqui nós nos deteremos na segunda parte. Qual a segunda parte? Uma caminhada sábia. Porque, irmãos, o que é sabedoria? Para a gente falar melhor da sabedoria, eu tenho que falar um pouquinho da inteligência. O que é inteligência? A inteligência é a capacidade que Deus nos deu para pensar. Todo mundo é inteligente? Sim. Sim, todo mundo é inteligente. Todo mundo ouve e entende o que a gente fala. Às vezes com um pouco de dificuldade, às vezes não entende, a gente fala de novo, a gente acaba entendendo. Por quê? Porque a gente entende. O inteligente pega as coisas mais rápido, muito inteligente. Aquele que é mais ou menos pega mais devagar, mas ele precisa insistir mais. Mas ele vai entender. Ele vai entender que tem um caminho, ele vai entender que tem 2 caminhos, ele vai entender que um caminho é estreito que leva para o céu e um caminho largo que leva para o inferno. Ele vai entender, ele é inteligente. Deus nos capacitou, ele deu esse entendimento para mim e para você. Agora, o que é sabedoria? Sabedoria é quando eu pego o que eu aprendi, eu tenho a capacidade de aprender, eu pego o que eu aprendi e coloco em prática aquilo que eu aprendi. Isso é sabedoria. Então, nós estando aqui hoje, numa escola dominical, numa terça-feira, com esse calor danado, a gente poderia estar em vários lugares. A gente está aqui por quê? Porque a gente foi inteligente e a gente está tendo sabedoria para se portar, para entender, para ter um processo de santidade, para conhecer, para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Essa sabedoria que é a nossa reação para se portar bem dentro da caminhada. Por isso que ele vai falar assim, a gente precisa ter uma caminhada sábia. Aí eu não tenho sabedoria, o que eu faço? Peço a Deus. Peço a Deus. Tiago fala, né? Tiago, acho que 1:8. Não tem sabedoria? Peça a Deus, que a dá liberalmente, e não lance o rosto. Então, às vezes, irmãos, a gente precisa de sabedoria de Deus, porque a sabedoria vem do alto. A inteligência Deus já nos deu, nós temos ela. Mas a sabedoria, ela vem do alto. Deus que dá a sabedoria. Quando a gente está ali, está em dúvida, está com dificuldade, está com problema, pede sabedoria para Deus. Que Deus vai dar e não lança em rosto. E aí, aplicando tudo aquilo que nós aprendemos, isso chama-se sabedoria de Deus. Então a gente precisa muito da sabedoria, não precisa? Precisa pedir muita sabedoria para poder trilhar por esse caminho aí. Ok? Prudência, sabedoria, elas estão de mão dada. Outra coisa, o que é prudência? A palavra prudência, no meu entendimento, é o seguinte: o que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que se antecipa
a um problema. Geralmente as mulheres são prudentes, não é? As mulheres já se antecipam. A mulher tem um sexto sentido, que é um dom de Deus, que consegue se antecipar ou consegue discernir um problema lá na frente. Isso chama-se prudência, ó, se antecipar a um problema. Porque de vez em quando a gente cai em umas besteiras. Poxa, estava na cara que esse negócio não ia dar certo. Estava na cara que eu ia me dar mal. Mas por que fez então? Porque eu não fui prudente. Então muitas vezes a gente pode evitar que coisas aconteçam na nossa vida com prudência. Amém? Ó, como eu me porto lá na caminhada? Com prudência. 2. Não andeis como nécio. O que é nécio? O que a palavra nécio quer dizer? Quer dizer uma pessoa com as faculdades mentais. Eu não queria falar louco. Com as capacidades mentais com problema. Resumindo, louco. É o contrário. Então, é com loucura que eu me porto na caminhada? Não. Olha só. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios, cujo adjetivo, essa palavra grega aqui que eu não vou falar, traz a ideia de algum insensato, tolo, ignorante, imutado, mas como sábios. Então, nécio é um jeito, sábio é o contrário de nécio. Ou seja, diligente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo, para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual. O nécio, ele faz as coisas... Essa ficou mais bonita. Ausência de sabedoria. Ausência de sabedoria. Ele faz as coisas irrefletidamente. Quando não pensa, quantas vezes você já tomou uma atitude sem refletir, sem pensar, assim, de bate-pronto? Não. Veio na cabeça eu fiz, veio na cabeça eu falei. Isso é louco, é honesto. Porque a pessoa cheia de sabedoria, ela vai refletir, ela vai pensar, ela vai reagir de uma maneira diferente. Ela não vai agir de uma maneira diferente. Né? Porque o grande problema nosso é a nossa reação, não é a nossa ação. Como eu me porto? Pensando na minha reação. Por exemplo, para a gente ter uma vida normal, uma vida sem problemas, o meu cotidiano, quando eu não tenho problema, ele é de um jeito. Presta atenção, está tudo certo na minha vida, está tudo dando redondinho, eu tenho um comportamento, não tenho? Eu passo pelas pessoas, eu cumprimento, as pessoas me cumprimentam, o meu vizinho me cumprimenta, eu cumprimento o meu vizinho, eu vou tendo uma ação normal, uma ação legal. Mas se alguém me fecha no trânsito, como que eu vou reagir? Se o meu vizinho deixa a escada lá do prédio tudo sujo do lixo, como eu vou reagir? Então, é essa reação que mostra o quanto a gente tem Cristo dentro de nós. Essa reação que mostra se eu estou manso, se eu tenho um coração manso, se eu sou benigno, se eu tenho mansidão, se eu tenho benignidade, se eu tenho temperança dentro de mim. Essa reação que mostra se eu sou crente ou não. Quem bateu na tua face, o que você faz? Não, bateu na minha face, eu vou bater também. Falou mal de mim, eu vou falar mal de mim também. Falar mal do outro também. Fez uma coisa ruim para mim, eu vou retribuir na mesma moeda. Aí a nossa conduta não está sendo a conduta cristã. Então a minha reação que vai mostrar se eu estou cheio de graça, cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo ou não. Ok? Então, cuidado. Precisa fazer as coisas pensando, com sabedoria, com consciência. Não irrefletidamente, sem refletir nas consequências. Por quê? Quando, por exemplo, a gente vê uma briga no trânsito, o cara fechou o outro e começa a discutir, um mata o outro. Se o cara tivesse pensado, refletido, né? Se o cara tivesse cheio do Espírito Santo, mesmo ele sendo a vítima, mesmo ele sendo o culpado, não sendo culpado, o que ele vai fazer? Ele sai, pede desculpa. Quantas vezes no trânsito, o motoqueiro chega e te xinga, pô, nem vi o que fez, me desculpa, pronto, você quebrou o carro. A pessoa falou alguma coisa grosseira com você, poxa, me perdoa. Você já mudou
Isso é sábio, isso é sabedoria, não é ser nécio. Amém? Aí andeis como sábios, que a gente já está falando aqui. Vamos lá para o tópico de número 3. Eu vou até que horas? Já acabou, então vamos lá. Vencendo os dias maus. Remindo o tempo e a volta do Senhor. E o 3, os dias que são maus. Então, o que é remir tempo? Então, remir tempo aqui tem duas conotações. O que é a palavra remir ou retinir? É pegar de volta, ok? É tomar de volta aquilo que você já tinha. Por exemplo, uma pessoa que é sequestrada. Você paga o resgate e você pega seu ente querido de volta. Isso é redimir ou é remir. Então, aqui está falando do tempo. Deus nos deu um tempo, não deu? Deu um tempo, um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias, um mês tem 30 dias, um ano tem 365 dias. Deus nos deu isso. E a gente perdeu esse tempo para quê? Perdemos esse tempo para o celular, perdemos esse tempo para a televisão, perdemos esse tempo para assistir novela, para assistir Big Brother, para entrar no Instagram. Não que a internet seja ruim, não é. Mas a gente está perdendo o nosso tempo. O tempo para eles, para essas coisas. O que a gente precisa fazer? Remir o tempo, pegar o tempo que Deus deu de volta para nós e usá-lo para a glória de Deus. Quanto tempo a gente fica no Instagram? 1 hora, 2 horas, 3 horas? Se a gente pegasse esse tempo para leitura bíblica, para jejum, para oração, para evangelizar, para estar na igreja. Muita gente não está aqui hoje, sabe por quê? Porque não remiu o tempo, precisa fazer outra coisa. Precisa estar na televisão, precisa estar na internet, precisa estar atarefado com coisas que não produzem nada. Então, remir o tempo é pegar o tempo de volta. Deus nos deu um tempo, a gente tem o poder de dominar o nosso tempo e usá-lo para a glória de Deus. Segundo, remir o tempo e a volta do Senhor. Então, tem um tempo para o Senhor voltar. Esse tempo que o Senhor não voltou, o que eu preciso fazer? Remir o tempo aqui, o que Ele está querendo nos ensinar. O que eu estou fazendo para contribuir com a volta de Cristo? O que eu estou fazendo esperando a volta de Cristo com o meu tempo? Estou orando? Estou evangelizando? Estou lendo a palavra de Deus? Não. Então, remir o tempo é isso. Olhando para a volta de Cristo. Aguardando a volta de Cristo. Almejando a volta de Cristo dentro desse meu tempo. Então, se eu estou esperando a volta de Cristo, eu pego o tempo que Deus me deu e eu produzo algo para Ele. E para a minha vida. Para quando Ele vier, não me pegue desprevenido. Então, remir o tempo é nesse sentido. Por quê? Porque os dias são maus. Agora, quando a gente fala de maldade, irmãos, pensa comigo, a gente só pensa de coisa ruim, não é? Os tempos são maus. É guerra, é rumores de guerra, é pandemia, é epidemia, é enfermidade, é falta de emprego. Mas você sabia que os tempos são maus? É toda essa tecnologia que a gente está vivendo aqui? Toda essa facilidade que nós temos nos dias de hoje está tirando o nosso foco de Cristo, está tirando a nossa entrega, a nossa obediência. Então, os dias são maus, porque tem muita coisa que aparentemente são boas, que está nos tirando do caminho. Amém? Então, não pense só nos dias maus como coisas ruins, tem muita coisa ruim. Mas mal no sentido que tem muita coisa aí que aparentemente não é má, e às vezes não é mal, depende do nosso uso, que está nos afastando de Deus. Amém, amados? Então, no caminho, olhando para Cristo, obedecendo a Ele, remindo o tempo, servindo a Ele, tendo uma vida bem-sucedida, para nós chegarmos lá no céu. Amém? Que Deus abençoe, meus queridos irmãos, em nome de Jesus.